E hoje nós vamos começar com o primeiro assunto que vai se tratar, a apostila volume 3, que vai ser, bom dia, Giovana, que vai ser a região nordeste do Brasil. Lembrando, quem já tem essa apostila, que, a, que, essa, que essa apostila ela vai tratar da região nordeste, da região sudeste e da região norte. Então, isso vai dizer o que para nós? Que a próxima apostila, ela vai tratar da região centro-oeste e da região sul. E mais algumas atualidades. Vamos lá. Na página 2, hoje a nossa aula vai da página 2 até a página 7. Que nós vamos falar um pouquinho sobre a região nordeste. Ah, professor, vamos falar tudo? Não. Nós vamos falar hoje somente sobre as 4 sub-regiões, que são a zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte. Cada uma vai ter a sua característica, cada uma vai ter a sua importância. Mas antes de nós começarmos a falar sobre essas 4 sub-regiões, nós vamos falar um pouquinho sobre a região nordeste. Vamos lá. A região nordeste é a região mais pobre do Brasil. É uma região, ela tem sérios problemas, principalmente em relação à água. A água não vai chegar de uma maneira igual para todos. As cidades que estão no litoral, elas têm uma maior infraestrutura que a do interior. E isso vai fazer com que? Vai fazer com que o desenvolvimento seja desigual. Porque ninguém vai conseguir se desenvolver no local onde falta água. Onde a água vai suprir a necessidade básica tanto do ser humano como dos animais. Vamos lá. Possui o maior número de estados. Nenhuma outra região tem tantos estados igual a região Nordeste. Na região Nordeste nós temos 9 estados. E cada um vai ter a sua particularidade, cada um vai ter a sua importância. Mesmo alguns muito pequenos e outros maiores. Mas cada um vai ter a sua importância na dinâmica daquela região. Lembrando que cada um vai ter a sua cultura própria. Não é porque é do Nordeste que a cultura, que as tradições vão ser todas iguais. Elas vão ser diferentes. E isso nós vamos estudar mais para frente, quando nós começar a entender a cultura nordestina, que mesmo de um mesmo estado, nós vamos ter culturas diferentes, porque devido à colonização e devido ao processo que teve de desenvolvimento da região. Outro fator, a região Nordeste, ela tem o segundo maior número de habitantes, perdendo somente para o Sudeste. A região Sudeste, que nós temos o maior número de habitantes, a região mais rica, que nós vamos estudar isso tudo e nós já estudamos algumas coisas. E o número de habitantes também é interessante porque é a segunda. Professor, mas como que a região mais pobre, ela tem o segundo maior número de habitantes, devido à quantidade e tamanho que ela tem. Nós temos que levar em consideração alguns fatores geográficos para entender por que essa região ela tem sérios problemas. Nós temos que entender a vegetação, o clima e o relevo. Esses 3 fatores vão fazer com que a região ela tenha, por isso ela vai ter sérios problemas em distribuição de água. A distribuição de água ela vai ser por uma série de fatores que vão ocasionar o quê? Diferença em temperatura, diferença em vegetação. Não é porque nós estamos na região Nordeste que todos os tipos de vegetações vão ser iguais. Vão ter 2 tipos de vegetações ali que vão merecer destaque: a caatinga e o cerrado. O cerrado nós vamos encontrar também na região centro-oeste.
mas também nós vamos encontrar na região Nordeste. Vamos lá agora. Quem está com a apostila, lá na página 3, nós temos todos os estados, os 9 estados da região Nordeste, e junto com esses estados, uma tabela com o número dos estados, vão estar as capitais e vão estar a área e a densidade demográfica. Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Aí vai ter a unidade de federação, as 9, que começa com Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. E no lado vai ter as suas capitais. E embaixo nós temos as chamadas sub-regiões. É isso que nós iremos estudar hoje. Bom dia, Samuel. Bom dia. É isso que nós iremos estudar hoje. Nós vamos estudar hoje as sub-regiões. Mas por que é interessante estudar essas sub-regiões? Porque nós vamos entender o porquê que uma região, que uma área, ela vai se desenvolver mais do que outra. Exemplo, lá na sub-região, na zona da mata, nós vamos ver que é aquela parte do litoral. Aquela parte onde eu falei para vocês, onde sofre maior influência, onde nós não temos seca, a infraestrutura é melhor e o desenvolvimento é muito maior. Nós vamos ter o agreste, que vai ser uma faixa de transição entre o litoral e o interior da região. Lembrando que o agreste ele vai ter uma vegetação de pequeno porte. Nós vamos ter uma vegetação exuberante. E depois nós vamos ter o sertão, onde falta água por alguns períodos, onde se não chover em um período, os moradores de lá já dizem que não adianta mais, que não vai chover mais o resto do ano. E nós temos o meio norte, onde o meio norte vai ser dividido em 2 estações, uma seca e uma chuvosa. Lembrando, nessa região do agreste, nós temos uma barreira natural, que são algumas serras, que ela não vai deixar a umidade entrar para o interior da região. Então, o que é que vai acontecer? Vai chover somente no litoral e no comecinho do agreste. Ela não vai conseguir entrar no sertão. Alguns projetos já estão tentando resolver esse problema de falta de água. Como, exemplo, transposição do Rio São Francisco. Só que são projetos audaciosos e ninguém sabe se vai dar uma garantia, se realmente vai suprir a necessidade de toda da população que mora ali por perto. Então, é um mega projeto, porém ninguém sabe se realmente vai suprir a necessidade. Então vamos lá. Lá na página 4, nós temos clima, 2 mapinhas ali. Nós temos um mapa de clima e um mapa de vegetação. O clima daquela região, nós temos 3 principais. Nós temos o tropical úmido, o tropical semiúmido e o tropical, o equatorial úmido. Nós vamos ter 3. E vegetações nós vamos ter 6. Nós vamos ter a caatinga, o cerrado, a floresta equatorial, a floresta tropical, mata dos cocais e a vegetação litorânea. Vegetação litorânea, vocês podem colocar também Mata Atlântica, que foi essa parte do litoral, essa vegetação litorânea, onde os portugueses, quando chegaram, já deram de cara com ela e foi a mais afetada de todo esse processo de colonização do Brasil. Vamos lá. Página 4, Zona da Mata. A Zona da Mata, daqui a pouco eu vou dar uma lidinha, mas ela vai ter algumas características principais. Vai ter algumas características principais. Primeiro, é a parte do litoral úmida, onde vai receber a umidade do oceano.
ela vai ter a parte da Mata Atlântica ou faixa litorânea ou mata litorânea, que é a mesma coisa. A vegetação, ela foi muito devastada, foi muito prejudicada devido à colonização. Lembrando que a primeira fonte econômica de Portugal, assim que chegou no Brasil, foi o pau-brasil. O pau-brasil, ele era encontrado a maior parte na faixa litorânea, fazendo com que essa parte fosse muito devastada e muito utilizada, principalmente pelos portugueses. Por isso que ela foi tão devastada. Nós temos dois tipos de vegetações aqui também que merecem destaque, que são os manguezais e as restingas. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de manguezais, nós estamos falando do mangue. É esse mangue que tem perto da minha casa, professor? É esse mangue. Esse mangue, ele tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ele vai servir de local para a reprodução de uma série de espécies que precisam daquela água tranquila e com nutrientes para se reproduzir. Então, em muitos lugares, o mangue ele é muito respeitado. Porém, em outros lugares, o mangue não é tão respeitado assim. Onde o crescimento das cidades, elas tiveram que fazer o quê? Aterrar o mangue. No nosso município é um exemplo desse. No nosso município, nós temos grandes problemas em relação ao crescimento das cidades, principalmente próximo à praia, ao mar. Por quê? Por causa do crescimento e eles utilizavam o mangue como uma área para depois se ter o crescimento das cidades. Onde depois nós começamos a ver, bom dia Francisco, onde depois nós começamos a ver que é um grande erro, principalmente para algumas espécies. E as gestingas? As gestingas são vários de acúmulo de sedimento. É aquela faixa que fica na praia, na areia da praia, na faixa da praia, onde temos aquele mato, aquela vegetação. Pessoal, é um grande erro o que se faz. Tira-se aquela vegetação para aumentar a faixa de areia. Ou até mesmo as pessoas estão começando a construir casas cada vez mais próximo da, da faixa de areia. Isso faz com que as marés elas vão bater ali e é um processo natural que ela vai ter uma barreira para ela não passar daquele limite. Quando nós tiramos a vegetação e deixamos o solo exposto, o vento e a maré, ela pega essa areia e tira de uma maneira mais fácil. Isso faz com que, é por isso que nos últimos dias nós estamos tendo ressacas cada vez mais fortes, claro, por causa de mudanças climáticas, mas também porque nós estamos ocupando aquela faixa de restinga e deixando aquela área mais frágil. Então, com os ventos e com chuva e com as marés, essa faixa de areia que tinha na praia, que era uma barreira natural, ela não existe mais. Aí o mar vai indo cada vez mais para frente. Isso é um processo do Brasil inteiro. Não é um processo exclusivo nosso. É um processo exclusivo no Brasil. E na página 5, nós temos uma matéria que vai falar sobre a União sobre áreas irregulares. Lá na Paraíba, na cidade, na praia de Cabedelo, o Ministério, a Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, ela está exigindo que as pessoas saiam dos seus lugares onde moram. E por quê? Porque é uma área da União. Pessoal, se nós formos pegar todo o Brasil, o litoral do Brasil, e colocar a mesma lei, muitas pessoas vão ter que sair das suas casas.
Ah, professor, mas aí o que é que se vai fazer? Temos que entrar no entendimento. Tem que haver um entendimento. As pessoas já estavam ali há muito tempo. E por que que só agora o governo vai requerer essa área? Então nós temos um problema que não é somente dessa região, é um problema do Brasil. E o grande questionamento é, na Paraíba, ele está sendo o primeiro a falar isso. E se os outros estados resolverem fazer a mesma coisa? Então nós temos sérios problemas em relação a isso. E o Ministério Público Federal recomenda-se ter o quê? O bom senso. Exemplo, a pessoa já mora 30, 40 anos atrás, ali naquele local. Ela vai pegar e vai sair? Não, tem que haver um entendimento entre as partes. Não é fácil, não é fácil. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Porém, tem que haver um entendimento. Então, isso está dando brecha para o que? Para que outros estados cumpram a mesma recomendação. Aí, casas, quiosques, restaurantes, todos vão ter que sair daquela faixa que é demarcada pelo Ministério Público. E um grande problema também da zona da mata é a ocupação. A ocupação que estamos tendo na faixa litorânea é muito grande. Estamos na página 5, Igor. Apostila 2, apostila 3, desculpa. Nós estamos tendo um grande problema, o crescimento desordenado das cidades. Faz com que muitas áreas não são respeitadas. Aí nós vamos ter problemas em restingas, em encostas, em manguezais, porque, como nós estudamos, o crescimento das cidades do Brasil não foi planejado. E se não foi planejado, esse crescimento desordenado das cidades não tem um parâmetro. Cada um faz como quer, como acha que quer e como ele pretende fazer. Isso faz um grande problema, porque nós não temos uma cidade no crescimento igual. Nós vamos ter crescimentos desiguais. Uma área onde vai ter uma infraestrutura muito alta, ou uma infraestrutura muito boa e outra não. Aí que está o problema. Aí nós temos sérios problemas no Brasil. E ali nós também temos as planícies litorâneas. Elas vão trazer um impacto também social e turístico para essa região, porque não é uma tarefa tão simples de se resolver isso. Lá na página 6, ainda já vou falar um pouquinho sobre o agreste. O que é o agreste? Como eu já falei para vocês no começo, é uma zona de transição entre a zona da Mata e o Sertão. Ele vai ser um limite entre as duas regiões. Vegetação de pequeno porte, não vamos ter uma vegetação muito grande, muito exuberante. A vegetação já vai ser menor de pequeno porte. O relevo, ele vai influenciar na região. Aí aqui onde eu digo para vocês, onde nós temos algumas serras, onde a umidade ela não vai chegar, passar por essa barreira natural, para chegar no sertão. As nuvens carregadas com água. Então, vai chover aonde? Vai chover parte do agreste e no litoral. Ela não vai ter força para subir, para passar por esse obstáculo natural. As altitudes elas vão variar. Aqui nós já temos enquanto na zona da mata era uma planície, aqui no agreste as altitudes já começam a variar, por isso que as nuvens não vão conseguir bloqueio de 500 a 850 metros. Muitas vezes a nuvem não vai conseguir.
A principal atividade econômica, enquanto no litoral nós temos o turismo, a indústria, aqui no Agreste nós vamos ter o quê? O artesanato. Notem que quanto mais para o interior nós vamos, as atividades econômicas elas vão começar a se diversificar. Ela não vai ter uma infraestrutura muito grande, então ela vai ter que se adaptar àquela região. Vai ter alguns matacões. O que são matacões? São rochas muito grandes e de formas arredondadas. Mas por que elas são de formas arredondadas? Devido ao processo de intemperismo. Sol, chuva, calor, vento, frio. Ela vai começar a perder a sua dureza, vai começar a não vai ser mais tão pontiaguda como ela já foi um dia, e ela vai começar a ficar arredondada. E nós temos algumas cidades que são importantes nessa região que merecem destaque, que é a Vitória da Conquista, na Bahia. Nós temos Campina Grande, onde em Campina Grande nós temos aquela festa junina, que é muito tradicional, que é um evento para a cidade, que daqui a pouco nós vamos trabalhar sobre isso também. Nós vamos ter Caruaru. Então, algumas cidades, elas têm destaque, porém, não tão destaque, não terão tanto destaque, as cidades estão na Zona da Mata. Na Zona da Mata, elas têm, a cidade tem um apelo maior. E lembrando que essa região é extremamente quente e o índice de pluviosidade não é tão alto. Ela não é tão alto igual a Zona da Mata. Agora, nós vamos falar um pouquinho de sertão. O sertão, ele merece um destaque porque é a maior da sub-região. Das 4 sub-regiões, o sertão é o maior. Baixo índice de pluviosidade, vai chover pouco. Professor, mas por que chove pouco? Vai chover pouco devido àquela barreira natural. Isso, chuva. Vai chover pouco por quê? Por causa do índice daquela barreira natural que nós temos ali, uma serra. Essa serra vai fazer com que a nuvem carregada de chuva não vai conseguir ultrapassar. Então vai chover de um lado e não vai chover do outro. Então vai chover pouco, extremamente quente. A vegetação predominante é a caatinga. A caatinga é uma vegetação que ela consegue se adaptar a períodos com pouca umidade. Não é igual ao cacto. O cacto é uma coisa, a caatinga é outra. A caatinga é uma vegetação onde ela conseguiu se adaptar. Porém, com as queimadas que acontecem no Brasil inteiro, não é exclusividade aqui da região sul, da região centro-oeste, as queimadas acontecem no Brasil inteiro, essa vegetação está diminuindo a sua área. E isso é um problema, porque aí nós estamos perdendo também biodiversidade. Então aí nós já temos alguns problemas em relação à caatinga. Agricultura. Agricultura nessa região do sertão, por ser uma área onde não é tão rica, a agricultura não é tão desenvolvida. A agricultura ela é muito simples. Não temos um maquinário igual nós vimos em outras regiões. Não vamos ter a máquina predominando. Vai ter mais um trabalho que manual, trabalho braçal. As famílias não vão ter tanta renda, não vão ter tanto dinheiro. Vão ser mais reduzidas. Por quê? Muitas pessoas saem do sertão para tentar a vida nova em outra parte do Brasil. Principalmente no litoral, na zona da mata, ou se não, na região de São Paulo, no sudeste do Brasil. E lembrando também que essa região
ela recebeu, está recebendo, na verdade, alguns incentivos para quê? Para tentar se desenvolver. Só que não é simples se desenvolver numa região onde chove pouco, onde muitas vezes não temos água nem para o ser humano, nem para os animais. É nessa região onde nós vimos na televisão, na internet, aqueles animais mortos. Por quê? Porque falta água. E o sertanejo, ele sabe, se não chover até uma época do ano, não chove mais. Por isso que a agricultura é tão pouco desenvolvida. Por quê? Porque se não chove em um período, não vai conseguir, não vai ter mais água. Isso faz com que, a agricultura ela não vai conseguir se desenvolver da mesma forma. A agricultura vai ser extremamente o quê? Extremamente fraca, pobre. O solo também vai ser a mesma coisa, pobre, não vai ter tanto nutriente. Então essa região, sertão, muitas vezes ele é ridicularizado por fatores naturais. E não porque ele não consegue produzir. Ele só não consegue produzir de uma maneira eficiente. Por quê? Porque aquela área onde ele está é uma área onde tem uma serra onde não deixa as nuvens levar água para aquele lado. E, para fechar, nós temos o meio norte, que é a última das regiões, das sub-regiões. O meio norte ela é dividido em duas estações, uma chuvosa e a outra seca. Mas aí vocês vão perguntar para mim, professor, mas por que o meio norte por que o meio norte ele tem duas estações bem definidas? Porque o meio norte ele consegue pegar umidade vindo da região norte, daquela parte norte. Então, aquela parte norte faz com que ele consiga pegar umidade. Ele consiga pegar umidade. As principais características da região meio norte. Alto índice de pluviosidade é uma das explicações por que chove muito naquela região é a influência da floresta amazônica. A floresta amazônica ao lado traz para eles umidade onde chove, onde nós temos um alto índice de chuva, coisas que nós não temos no sertão. A vegetação também é o cerrado, é a caatinga, e aí vai aparecer outro tipo de vegetação, as matas dos cocais. Essa mata dos cocais que vai trazer para a população uma fonte econômica, que vai ser a extração de matérias da natureza, ou o extrativismo. O extrativismo vegetal que vão se extrair da floresta vai ser muito importante para aquela população que mora ali. E também as comunidades tradicionais elas irão se beneficiar do extrativismo. Por quê? Muitas vezes vai ser a única fonte econômica que eles terão. E lá não tem indústria, não é desenvolvido assim igual o litoral? Não. Infelizmente, nós sabemos que o país, que o Brasil, ele não conseguiu se desenvolver de uma forma igual para todo mundo. Ele tem certos problemas. Então, os fatores naturais vão fazer com que essas desigualdades elas vão aumentar. Enquanto na zona da mata nós temos um desenvolvimento maior, um índice de infraestrutura maiores,
Quanto mais para o interior, mais problemas nós vamos ter. Enquanto no litoral, na zona da mata, nós temos uma grande infraestrutura com indústrias, como fonte econômica, o turismo, vai entrando para o interior, começa a diversificar a sua economia. Começamos a ter não vamos ter indústrias muito grandes, com muito desenvolvimento. A agricultura vai ser mais simples, mais rudimentar, mais pobre, até que nós vamos ter somente o extrativismo. Então, esse processo ele vai mostrar para nós que fatores naturais realmente vão interferir no desenvolvimento. Não é só dinheiro. O dinheiro é importante? O dinheiro é importante para aquela região. Mas os fatores naturais, e quando eu falo fatores naturais, eu estou falando relevo, vegetação, clima, vai interferir no desenvolvimento de toda essa sub-região.